Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. Estamos tratando da inferioridade e autoestima. Nós já vimos o que não é autoestima. Hoje nós vamos ver o que é autoestima e como lidar com ela. Serão em duas partes. A primeira parte nós vamos ver hoje e amanhã nós vamos dar continuidade ao que é autoestima e como lidar com ela. É interessante que muitas pessoas acham que a autoestima é ter o ego grande, estar passando por cima de todos, de tudo e de todos, mas não é desta forma. Então, para que nós possamos entender o que é a autoestima e como é lidar com ela, nós precisamos entender que a autoestima é equilíbrio, ou seja, equilíbrio é a chave para a autoestima. Ter um equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, ter um equilíbrio nos relacionamentos e assim nós vamos cada dia nos sentir bem, melhor e vamos fazer que as pessoas ao nosso redor também se sintam bem e possam também ser valorizadas como elas são, de acordo com as suas qualidades e de acordo com os seus defeitos. O desequilíbrio pode trazer consequências graves, ou seja, toda vez que alguém se supervalorizar ou inferiorizar, sofrerá consequências indesejáveis na vida. Por isso que nós temos que ter um equilíbrio, porque se nós, por exemplo, nos supervalorizamos ou nos inferiorizamos, nós vamos ter consequências em relação a isso. Agora, se nós tivermos um equilíbrio, não vamos sofrer consequências. Ou pode ter algumas por ciúmes de outras pessoas ou perseguição, mas quase nós não temos consequências indesejáveis se nós temos um equilíbrio. Nós temos um grande exemplo na Bíblia que mostra justamente isso. Quando ele se supervalorizou e quando ele teve um sentimento de inferioridade. O nosso grande exemplo é Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, verso 15, verso 20, Saul foi escolhido para ser o novo rei de Israel. E quando Deus mandou o profeta ir lá ungí-lo como rei, ele teve um momento de inferioridade. Ou seja, vamos ler. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de que eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declarei. Então, Samuel, ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Entretanto, depois disso aqui, ele se esconde. Ele sentiu medo. Ele se sentiu inferior. E ele disse que havia pessoas melhores do que ele. Entretanto, logo após, no capítulo 10, ele ter sido ungido como rei, e dali em diante, o poder subiu a sua cabeça, e as consequências foram terríveis. Ou seja, ele se supervalorizou, e as consequências foram graves para Saul. Então, queridos, quando nós
nos supervalorizamos ou quando nós temos o sentimento de inferioridade, as consequências são graves. O que Paulo ensina para nós a respeito de supervalorizar ou inferiorizar? O que ele nos ensina através da palavra de Deus? Em Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olhando para esse versículo, Paulo ele diz assim: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não se supervalorize. Pense apenas aquilo que convém a respeito de você mesmo. E se for para pensar, pense com moderação. Ou seja, tenha equilíbrio. Não tenha desequilíbrio no que você pensa a vosso respeito, nem a mais e nem a menos, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, ou seja, de acordo com a nossa intimidade que nós temos com Deus, pela fé que Ele colocou em nosso coração. Então, Paulo nos ensina a moderação. Moderação. O que é? Como aplicar em nossa vida? Então, isso nós veremos no próximo estudo. Amanhã, nós vamos ver um pouco sobre a moderação, que trabalha para o nosso bem na autoestima e que trabalha para o nosso bem, eliminando a inferioridade. Então nós precisamos de ter moderação. E nós vamos ver o que é isso e como aplicar em nossa vida no próximo estudo. Então o que nós aprendemos hoje? Que a autoestima tem a ver com equilíbrio, o desequilíbrio, supervalorizar e inferiorizar traz consequências graves, e Saul, como exemplo de inferioridade e supervalorização, ele teve o sentimento de inferioridade no começo, quando ele foi ungido, mas depois o poder subiu pela cabeça e ele supervalorizou e as consequências foram graves. E Paulo ensina a moderação. O que é, nós vamos ver a partir de amanhã. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Restaura, Senhor Deus, nosso coração, para que possamos viver de conformidade com a tua palavra, que possamos pensar com moderação a nosso respeito, pensar com moderação o que o Senhor tem para nós, no nosso caminho, de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, e que eles possam aprender a valorizar a si mesmo, de acordo com a vida que tem com o Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Nós oramos, nós agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, queridos, se Deus quiser, que Deus nos abençoe dia após dia.